Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, ultimamente eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que estão dizendo terem falta de fé, falta de confiança no divino, pessoas que estão se percebendo muito céticas, com dificuldade de acreditar na espiritualidade, achando que tudo é bobagem, mas ao mesmo tempo elas querem acreditar, mas não conseguem, tem uma certa desesperança na vida, não vem muito sentido nas coisas que estão acontecendo. E é especialmente para essas pessoas, ou até mesmo para quem convive com essas pessoas, que eu estou fazendo esse vídeo. E por isso eu decidi começar contando um pouquinho da minha história, da minha relação com a espiritualidade. Algumas pessoas conhecem algumas coisas. Hoje eu vou contar essa história de forma mais profunda, porque eu tive essa intuição. Sinto que talvez a minha história possa inspirar outras pessoas, né? Possa trazer insights para algumas pessoas que sentem afinidade com a minha energia. Bom, eu nasci numa família que é católica, a maioria das pessoas era católica, os meus pais até então eram católicos, né? Então eu fui batizada na igreja católica, mas quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, a minha família, meus pais e eu, né? A gente passou por uma situação um pouco complicada. E aí, nesse momento, uma amiga da minha mãe acabou recomendando que ela procurasse um centro de Umbanda, porque até então se suspeitava que alguém tinha feito algum trabalho e aquilo estava pegando tanto em mim quanto na minha mãe, a gente estava tendo efeitos físicos, tanto que a gente procurava médicos, né, daqui da terra, e eles não conseguiam solucionar o problema, então uma pessoa indicou um terreiro de Umbanda para que esse trabalho fosse desfeito. Até então os meus pais não conheciam esse universo, eu era criança, né? Mas eles decidiram acolher a sugestão e foram então nesse terreiro de Umbanda. Era um terreiro em Sumaré, que é interior aqui de São Paulo. E aí, desde então, os meus pais e eu, a gente passou a conhecer a religião, né? Começamos a frequentar esse centro. Inclusive, vale dizer também que a mãe de santo, ela desfez o trabalho que havia sido feito e os sintomas físicos que tanto eu quanto a minha mãe estávamos sentindo, eles sumiram, né? Então você pode falar, pode ter sido uma coincidência, não sei qual a sua fé. Para mim faz sentido acreditar que o trabalho foi desfeito. E desde então a gente passou a frequentar aquele terreiro. Eu me lembro que a minha mãe começou a ficar muito próxima da mãe de santo, elas ficaram muito amigas, a minha mãe acabou se tornando assistente dessa mãe de santo. E eu lembro que ela ia nas cachoeiras, né, fazer os trabalhos que elas consideravam era o trabalho para a luz, não era trabalho para o mal, não era trabalho para prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Eram trabalhos para ajudar pessoas, para abrirem caminhos, para desfazer trabalhos que foram feitos com má intenção, né? Era sempre com um propósito de luz. E eu lembro que eu frequentava, né, alguns desses trabalhos, participava da festinha de Cosme e Damião, vira e mexe em alguns eventos lá no terreiro. E eu via essa médium, né, essa mãe de santo, ela recebia preto velho, recebia criança, recebia caboclo, recebia Exu, eu via ela incorporando. Então, por isso que a incorporação, ver alguém incorporando, era algo muito natural para mim, porque eu passei a minha infância inteira vendo uma mãe de santo incorporar, eu conversava com os espíritos, então era algo muito natural, era algo da minha rotina, porque a gente ia lá algumas vezes por mês, né? Enfim, a gente frequentou esse terreiro de Umbanda até eu fazer uns 10, 11 anos, mais ou menos. E aí, quando eu tinha uns 11 anos, meus pais então passaram a frequentar um centro espírita kardecista no interior de São Paulo, em Piracicaba, que era onde eu morava. Eu me lembro que eu ia na evangelização infantil aos domingos de manhã, né? Tinha sempre uma professora dando aula com outras crianças na sala. E a gente aprendia várias coisas de espiritismo para crianças, né? Eu recebia passes, frequentava então semanalmente esse centro espírita. E ao mesmo tempo, né, eu já fazia com 11, na verdade acho que o meu primeiro curso de Reiki eu fiz quando eu tinha uns 12 ou 13 anos por aí.
eu fiz o meu primeiro curso de Reiki, né? E depois comecei a trabalhar como voluntária de Reiki na clínica dos meus pais em Piracicaba, porque minha mãe já era terapeuta, já tinha uma clínica em Piracicaba, né? Depois, mais tarde, meu pai, que trabalhava até então em São Paulo, começou a trabalhar nessa clínica também como terapeuta, então éramos uma família de terapeutas, né? Eu até então trabalhando como voluntária, e depois, quando eu fiz os meus 18 anos, eu me mudei para São Paulo, vim estudar psicologia na PUC aqui de São Paulo, mas antes disso fiz esse trabalho como voluntária de Reiki na clínica dos meus pais. E quando eu tinha lá os meus 11, 12, até os 13 anos, eu lembro que eu sofri, e também quando eu era bebê, né? Eu sofri muitos processos de obsessão. Meus pais relatam que quando eu era bebezinha, eu tava assim, às vezes no colo da minha mãe e eu via alguém aleatório, assim, numa festa, num ambiente, eu apontava para a pessoa e começava a gritar, como se eu estivesse vendo algo que acompanhava a pessoa, né? Até então os meus pais não entendiam muito sobre espiritismo, depois eles vieram a saber que isso era fruto de obsessão, que eu tinha mediunidade, que eu enxergava os espíritos com as pessoas. Eu não me lembro disso, né? Mas eu lembro dos relatos deles falando que eu chorava muito quando era bebê, e depois eles descobriram que isso tinha a ver com a obsessão espiritual que eu sofria. E aí, quando eu comecei a minha adolescência, com 11, 12, 13 anos, eu também passei por muitos processos de obsessão espiritual, e aí meus pais me levavam no centro espírita para eu passar pelo processo de desobsessão. Eu lembro que eu recebi um passe super forte lá no centro espírita, que era para fazer essa limpeza, porque como eu oscilava muito de sentimento, eu tinha muitas crenças de rejeição, de baixa autoestima, e isso fazia com que eu atraísse esses espíritos obsessores, né? Porque eu não conseguia canalizar a minha mediunidade de uma forma luminosa, eu estava aprendendo que eu era empata, eu não sabia que eu absorvia muito a energia das pessoas, dos ambientes, eu também tinha muita raiva guardada por questões do passado, enfim. Então, por conta disso, eu acabava atraindo muita obsessão espiritual, não sabia como lidar com isso, e era no centro espírita que esses obsessores começaram a ser doutrinados e que o meu padrão psicológico, o meu padrão espiritual começou a mudar, justamente por frequentar o centro espírita, por fazer orações em casa, por fazer a prática do evangelho no lar. Eu ensinei para vocês no vídeo passado como fazer o evangelho no lar, mas se você não sabe, você pode digitar no Google, que tem vários roteiros ensinando como é que você pode fazer evangelho no lar. E eu me lembro que durante muitos anos a gente fazia em casa todo domingo, era 21 horas aos domingos, a gente fazia o evangelho no lar, então tinha a leitura do evangelho, a gente comentava sobre aquela leitura, né? Tinha várias invocações, várias orações que a gente fazia, e também bebia no final uma água fluidificada, enfim. E aquele evangelho no lar, que era feito toda semana, ajudava a ancorar uma energia positiva na casa. E pelo fato de estar numa família espiritualista, que estudava o kardecismo, meu avô também trabalhava com radiestesia, né, meu avô materno, a minha avó paterna, ela benze pessoas, ela é super médium, embora seja católica, né? Ela vê coisas, sonha, né? Então tem toda essa herança espiritual dos meus avós, dos meus pais, muito voltados para essa busca espiritual. E também na minha casa sempre teve uma biblioteca espírita muito grande, porque eu tive parentes que trabalharam em editoras espíritas, então sempre tiveram muitos livros espíritas em casa. Eu me lembro que um dos primeiros que eu li, que eu até recomendo em especial para quem está começando a estudar o espiritismo, além, é claro, das obras do Allan Kardec e do Chico Xavier, que são as principais, mas tem a obra maravilhosa da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, né, que ela canalizou do espírito Patrícia, que é o Violetas na Janela. Para quem ainda não leu Violetas na Janela, eu super recomendo, e recomendo também a continuação do livro, que eu só tô lendo agora, recentemente, que também é fantástico. O livro se chama Vivendo no Mundo dos Espíritos. Foi psicografado pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho e é também do espírito Patrícia, o mesmo, né, que trouxe o Violetas na Janela. Então super recomendo que vocês leiam, um livro muito profundo, muito completo. Ele é muito gostoso de ler para quem é espiritualista, para quem acredita. Você começa a ler, você não quer mais parar, porque vai saciando muitas das nossas curiosidades, muitas das nossas dúvidas sobre o processo reencarnatório, sobre o processo de desencarne, sobre os estudos nas colônias espirituais,
sobre o que acontece no umbral, como é que faz para os socorristas socorrerem as pessoas no umbral, enfim, tem muitas questões, inclusive até para a gente entender melhor a lei da ação e reação. A gente ouve muitas histórias de pessoas que passaram por certas dificuldades numa determinada vida, e aí esses espíritos relatam o que aconteceu numa vida anterior para que eles escolhessem um determinado projeto reencarnatório. E aí é muito interessante porque a gente vai entendendo, né, como as coisas acontecem, a gente vai montando o quebra-cabeça e a gente vai percebendo que nada acontece por acaso, que ninguém é vítima de nada, e o fato, obviamente, de ninguém ser vítima de nada não significa que a gente não possa ajudar quem passa por problemas, que a gente não possa ter compaixão, muito pelo contrário, a gente deve sim desenvolver a fraternidade, a compaixão. Mas quando você vai tendo essa compreensão da lei da ação e reação, que tudo tem um motivo para acontecer, que nada é por acaso, o seu processo interno de aceitação dos fatos, de compreensão, de parar de brigar contra a vida, de parar de se revoltar contra a realidade, ele vai ficando muito maior, porque você vai entendendo por que as coisas acontecem, né? Então é um livro fantástico, super recomendo. O primeiro é o Violetas na Janela e o outro é Vivendo no Mundo dos Espíritos. Ambos foram psicografados pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho e ambos são do Espírito Patrícia. Leiam, releiam, é uma obra muito rica, com muitos ensinamentos, que traz muitos esclarecimentos, em especial se você está muito em dúvida em relação a algumas coisas que acontecem na sua vida, você não entende o porquê, você está revoltado com a vida, você não tem fé, ou às vezes você perdeu algum parente, você está sofrendo um processo de luto. Quando você lê essas obras e você começa a enxergar a realidade, como eu sempre falo aqui, pela perspectiva do ser e não pela perspectiva do ego, e quando você entende que nada é por acaso, as pecinhas vão se encaixando, você vai montando o quebra-cabeça, você vai entendendo a lei da causa e efeito, você entende que tudo que acontece não é por acaso, tem um propósito maior. Esse processo de aceitação da realidade, de compreensão, de expansão da consciência, que é o nosso propósito aqui, ele fica muito mais fácil. E o que eu percebo, gente, lendo esses livros, ouvindo essas histórias de bastidor, né, e ouvindo também mensagens do mentor amigo e de espíritos que já saíram desse plano e que trazem mensagens, é que muitos deles, eles têm medo de vir para a matéria e de acabarem se identificando tanto com a matéria e acabarem se iludindo e não cumprirem a sua missão, que é o que acaba acontecendo com muitos de nós. A gente vem para esse plano, a gente se ilude com coisas materiais, muitas vezes, se perde em desavenças, em picuinhas, em sentimento de revolta, de raiva, e aí por conta dessas raivas elas acabam somatizando, a gente mesmo acaba gerando doenças no nosso corpo físico por conta do tipo de sentimento que a gente nutre. E é interessante porque muitos de nós, a gente gosta de culpar o mundo externo por conta das doenças que a gente mesmo gera. E aí muitas vezes a gente acaba padecendo desses problemas e se revoltando com a vida. E a gente acha que nada disso aqui tem sentido, né? Tem muitas pessoas céticas, muitas pessoas que não acreditam em Deus, que só acreditam em certas leis e aí acham que quando morrem tudo acaba. Então são pessoas que às vezes não tem muito sentido na vida, né? Porque justamente não desenvolveram a fé ou se desconectaram da própria fé. Então o que eu sinto é que quando você lê essas obras e também as obras de Allan Kardec, né, de Chico Xavier, quando você lê isso de coração aberto e você realmente se permite transformar, você percebe que a fé não é uma questão intelectual, é um processo interno de transformação que é fruto do quanto você se permite, do quanto você se abre para se conectar com a fonte, com o todo. Quando você reverencia a totalidade, isso é algo inclusive que o Osho fala muito, quando você se sente uno com o todo, você consegue ter fé. Porque a fé, ela depende de uma experiência interna, de uma convicção que não é fruto do intelecto. Então não adianta você meramente ler um livro e achar que a fé é um processo intelectual. Ah, li esse livro, agora acredito. Não, a fé não tem a ver com a crença, porque ela não vem da mente.
A fé vem de um processo interno, de entrega, de aceitação da realidade, de conexão com a fonte. Por isso que o Osho fala que a verdade não é algo que alguém pode dar para você, a verdade é uma experiência, entende? Então, para alguma coisa fazer sentido na sua vida, não basta simplesmente o conhecimento intelectual, o conhecimento material daquilo. É preciso que você vivencie, que você sinta para criar convicção. Inclusive, o que a Patrícia fala, né, nesse livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, que é muito interessante, ela relata que os socorristas, os samaritanos, que são esses espíritos de luz que vão salvar pessoas do umbral, só conseguem tirar essas pessoas do umbral quando elas se arrependem verdadeiramente do erro que elas cometeram, quando elas têm humildade de assumir que erraram e quando elas pedem ajuda genuína. Porque se o arrependimento não é verdadeiro, se é mais ou menos, ou seja, se não tem convicção, não tem entrega, elas não conseguem sair daquela frequência, entende? Então, gente, para a gente ter convicção, muitas vezes a gente tem que estar muito cansado de certos sofrimentos, né? Quantas vezes na vida a gente está passando por uma situação e aí a gente quer sair dela, mas também, por outro lado, aquele sofrimento acaba fortalecendo o ego, acaba reforçando um vitimismo que a gente gosta inconscientemente de alimentar, né? E aí a gente dá um jeito de se auto-boicotar para não sair daquilo, porque a gente fala da boca para fora, ai, não quero mais essa situação, só que no fundo a gente não tem convicção, né? Então aquilo acaba se mantendo na nossa vida. Mas muitas vezes, quando a gente não aprende pelo amor, né, e a gente chega ao extremo de um sofrimento, e a gente fala assim, eu não quero mais, isso daí não é pra mim, eu não quero, eu não aguento mais, chega, eu quero sair disso, chega. Que é o que acontece muitas vezes com esses espíritos que estão no umbral. Tem espíritos que ficam 25 anos, 30, 40, 50 anos no umbral, até se arrependerem verdadeiramente dos erros que cometeram e pedirem ajuda, porque quando eles pedem ajuda genuína, quando eles pedem com entrega, essa ajuda não é negada, gente. Deus é misericordioso, Ele tira os espíritos do umbral, sim, mas depende da frequência que a pessoa vibra, que o espírito vibra, porque se ele não se arrepende, se ele não tem convicção no que ele está falando, a ajuda não vem, entende? Na vida também é assim, né? Muitas coisas só mudam quando a gente adquire essa convicção, porque a gente fala, chega, eu não quero mais passar por isso. E aí, quando essa convicção chega, a gente consegue se transformar. Por isso que o Osho fala que a verdade é uma experiência, né? E a minha relação com a espiritualidade, com a fé, se deu dessa forma, porque eu me lembro que no começo da minha adolescência eu lia livros espíritas, mas assim, eu tinha sempre uma certa desconfiança, tipo, ai, será que é assim mesmo? Ah, será que isso é verdade? Eu acreditava, mas eu não tinha tanta convicção. Claro que essa base espiritual foi importante por conhecer a lei da causa e efeito, por entender sobre karma, por exemplo, por entender que nada é por acaso. Esses entendimentos, eles foram super importantes para mim em momentos de crise, né? Me deram um respaldo super importante, uma consciência importante. Mas só quando eu fui crescendo, ficando adulta e mais madura e fui criando convicção, né, com os meus 20 e poucos anos, por exemplo, quando eu comecei a ter contato com o mentor amigo é um espírito que uma pessoa recebe e esse espírito me passa algumas mensagens. Eu confesso que no começo ainda tinha uma certa, será que é, será que não é? Mas aí ele me falava coisas e eu via essas coisas acontecendo. Ele me falava coisas que aconteciam no mundo espiritual e aí eu li um livro que confirmava aquilo. Ou eu passava por uma situação muito concreta na minha vida prática que revelava que aquilo que ele falou era verdadeiro, que aí eu fui criando convicção, entende? Quando a gente passa pela experiência, né? Quando você sente que aquilo é real, independe de crença, você percebe que acreditar não é meramente um processo intelectual, tem muito mais a ver com as experiências que você vive, com aquilo que você sente. E isso vai te ajudando a se conectar com o todo, a se conectar com a fonte. Por exemplo, eu já contei pra vocês aqui que eu era uma pessoa muito reativa, apesar de ser muito tímida e também introvertida, porque são coisas diferentes, né? Eu era as duas coisas, eu continuo introvertida, mas hoje sou bem menos tímida do que eu era.
Eu era tímida porque tinha orgulho, tinha medo de fazer papel de ridícula, então isso gerava timidez, que no fundo é o medo do julgamento do outro, é o medo de ser ridicularizado, e isso, claro, vem de uma vaidade do ego, né? Eu tinha muito medo de ser rejeitada, de ser ridicularizada por questões do passado, né? Questões que eu vivi nessa vida e em outras, então tinha muito medo disso. E também tinha muita raiva guardada, muita revolta, eu achava que o mundo estava contra mim, que qualquer coisa que alguém falava, que a pessoa estava rindo de mim, que a pessoa estava contra mim, estava debochando de mim, levava tudo pro lado pessoal, eu tinha muita raiva guardada. E o que o mentor amigo me ensinou é que quando eu expressava essa reatividade, ele falou bem assim, ele falou: filha, se você pudesse ver como é que fica o seu entorno quando você está com raiva de alguém, o que acontece no seu entorno e o que acontece com você, você teria muito mais percepção para conseguir controlar essa raiva, né? Ele falou assim que ficava horrível o meu entorno quando eu estava com raiva e que aquela energia de raiva que eu emanava para outra pessoa, aquilo voltava para mim. E eu sentia, porque eu emanava uma raiva para alguém, era uma coisa incontrolável, eu ficava com muita raiva de alguém, imediatamente minha pressão caía, eu já ficava mal, muitas vezes chegava a ficar doente, porque aquilo voltava para mim quase que imediatamente, tamanha força daquela raiva. E aí, como falava o Osho, a raiva é o amor que está doente, né? Quando você consegue transmutar, transformar a partir da consciência, das terapias, do autoconhecimento. Eu fiz muitas terapias ao longo da vida, terapia corporal, meditação, fiz o Theta Healing, faço a mentoria com a Arlie Cravo há muitos anos e tudo isso me ajudou a me desidentificar da raiva, não a reprimir a raiva, porque a repressão nunca é boa. É bom você tomar consciência da sua raiva, porque na medida que você toma consciência da raiva, ela some, porque a raiva ela é fruto da inconsciência, entende? Então aquela raiva que eu jogava no outro imediatamente voltava para mim e eu sentia como aquilo era terrível. E de tanto passar por isso, de tanto sentir raiva de outras pessoas e ficar mal, né, e padecer da minha própria raiva, eu decidi que eu queria mudar, porque eu não aguentava mais aquilo. Então, de tanto eu sofrer, isso foi gerando a convicção necessária para eu mudar o meu comportamento. Então, hoje em dia, quando começa a vir a raiva, e claro, eu não me iluminei, eu sinto raiva, mas quando começa a vir, eu tenho outra consciência para lidar com ela. Eu até fiz vídeos aqui falando como lidar com a raiva, como ser uma pessoa menos reativa, né? Então, foi justamente essa consciência, essa convicção que eu criei ao lidar com a minha própria reatividade, que hoje eu tenho a convicção do quanto é bom, do quanto é importante orar para o mentor da outra pessoa, orar para o meu próprio mentor. Às vezes eu recebo alguns comentários sem noção, né? E muitas vezes, ao invés de ficar com raiva a priori, a raiva vem, claro, mas ao invés de me identificar com essa raiva e de cultivá-lo, o que o mentor amigo me ensinou a fazer é colocar a mão, fechar os olhos, colocar as mãos, ou uma mão, pode ser a mão direita, em cima da foto da pessoa e vibrar amor para essa pessoa, vibrar luz. É um treino difícil, claro, porque a gente tem esse condicionamento, né, de se identificar com a raiva a priori, mas de tanto que a gente vai treinando a não identificação, esse processo vai ficando cada vez mais fácil com o tempo. Então, gente, quando você vai criando essa convicção e você percebe, como dizia o Osho, né, que a crença é da mente e que a fé é da totalidade, fica muito mais fácil você se entregar para a vida, você parar de se revoltar contra a realidade, você ter aceitação daquilo que acontece. Muita gente confunde, acha que aceitação é passividade, e não, gente. Quando você aceita a realidade, você tem a humildade para perceber que o universo sabe muito mais daquilo que você precisa do que o seu próprio ego. Então você aceita, e quando você aceita, você se entrega, você começa a receber a ajuda dos amigos espirituais, inclusive para conseguir transformar essa situação, para conseguir superar.
Só que quando você se revolta, quando você tem raiva, quando você fica indignado, por exemplo, você começa a gerar, e até a Patrícia comenta isso no livro, né? Você começa a gerar uma energia densa no seu entorno, e essa energia densa tende a gerar doenças no futuro, não imediatamente, mas ao longo dos anos. Se você vai cultivando a raiva, a revolta, o medo, a tristeza, mais cedo ou mais tarde, aquilo acaba somatizando. Então, quando a gente vai criando convicção de que esse caminho da reatividade, da desesperança, do medo, da falta de fé, quando isso nos traz uma série de problemas e muitas vezes através do sofrimento que isso gera, a gente vai criando convicção, a gente começa a mudar. No meu caso, né, o que me fez desenvolver cada vez mais a fé foi ter vivências na minha vida que comprovavam que as coisas que eu lia nos livros espíritas realmente aconteciam, né? Eu sentia, eu tinha sonhos e através desses sonhos recebia muitas respostas, né? Então eu comecei a frequentar lugares, né, espiritualistas em que as pessoas falavam coisas e aquilo me tocava e depois eu via aquilo acontecer. Então, quando você vai vivendo a experiência, você começa a criar essa convicção, a certeza de que aquilo é real. Muitas vezes a nossa ciência não consegue explicar muita coisa, né? Chico Xavier disse que no futuro ciência e espiritualidade estarão completamente unidas, né? E aí a ciência vai conseguir explicar tudo que o espiritismo fala hoje, coisas que hoje em dia a gente vê como especulação, reencarnação, desencarne, vida após a morte, vida em outros planetas. Por enquanto, a gente ainda tem que perguntar se as pessoas acreditam, mas no futuro não vai ter isso. Ah, você acredita em vida após a morte? Porque será um fato, a ciência poderá comprovar isso. Em torno de 2057, 2050 e pouco, o Chico disse que a gente vai ter um aparelho e através desse aparelho eletrônico a gente vai conseguir se comunicar com seres desencarnados. E aí vai ser mais uma prova de que existe vida após a morte. Mas por enquanto acredita quem sentir afinidade no coração. Para mim eu não tenho dúvida que isso existe. Assim, é tão real, eu sinto essa verdade com tanta convicção dentro de mim que não é mais uma crença, né? Não é algo intelectual, não é algo que simplesmente eu li num livro, não, é algo que me toca, que faz sentido para mim, né? Porque eu tenho algumas memórias de vidas passadas, obviamente não de tudo, mas eu lembro de algumas coisas que são relevantes para minha missão hoje. Então eu tive essa autorização de saber de uma coisa ou outra que me ajuda hoje na minha missão. Não foi algo que eu lembrei meramente por curiosidade, mas sim porque seria útil no meu processo hoje. Né? Então são coisas que a gente vai juntando e a gente vai entendendo que as coisas são muito maiores do que aquilo que o nosso ego idealiza. Por isso eu gostaria de ler para vocês uma frase do Yogananda sobre fé. Ele dizia assim: fé significa total confiança, a convicção intuitiva, um conhecimento que brota da alma de que Deus é real e de que sua ajuda está sempre pronta a fluir pela vida do homem. Quando a gente vai adquirindo essa confiança espiritual pela maturidade, pela meditação, pelas terapias, a gente vai desenvolvendo essa convicção, né? Vai tendo essa certeza de que nada é por acaso. E eu recebo muitas mensagens assim de pessoas que viram os meus vídeos há 5 anos. Aí a primeira vez que a pessoa viu achou bobagem, não entendeu nada, ela volta 5 anos depois e fala: Gisela, eu voltei a te assistir porque eu passei por coisas na minha vida e hoje uma coisa que você falou há 5 anos está fazendo sentido agora. Às vezes algo que a gente ouviu de alguém há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos ou em outra vida só vai fazer sentido agora. Porque tudo tem a hora certa, gente. A consciência, ela não tem a hora que a gente quer para ela se transformar. É um processo e muitas vezes esse processo é lento. A gente precisa também ter paciência com a gente mesmo. E aí às vezes a gente vai vivendo coisas, né? E o que não fazia sentido antes passa a fazer agora. Justamente porque, como falava o Osho, a verdade é uma experiência. Quando você tem a experiência, quando você sente na pele, você desenvolve a convicção. E é por isso, né, que segundo o Espiritismo, a gente tem várias vidas, porque a gente não consegue aprender tudo o que a gente precisa numa única vida, sendo uma única personagem. A gente precisa viver várias personagens para desenvolver coisas diferentes, habilidades diferentes,
para poder expandir a consciência, para poder resgatar também coisas que a gente fez de errado no passado, para poder aprender diferente através de uma nova consciência. Né, laços que a gente teve problemas no passado, a gente resgata agora. Então cada vivência é uma oportunidade nova de experiência para a gente poder expandir a percepção. E a gente tem a bênção de passar pelo véu do esquecimento justamente para que cada reencarne seja uma nova experiência, para que a gente possa começar de novo sem as culpas, né, sem os remorsos do passado, para que a gente possa se dar essa nova chance nessa nova personagem, para a gente ter essa possibilidade de aprendizado e expansão da consciência. Então cada encarnação, cada experiência na Terra é uma bênção, é um aprendizado. Claro, não é fácil a gente estar encarnado no mundo de provas e expiações, a gente é testado o tempo todo, a gente tem muita vontade, muitas vezes, de desistir de tudo, tem muita gente do mal, né? A gente se identifica com o mal e se lamenta e desanima, ainda mais em tempos tão difíceis de transição planetária. Só que, gente, a luz é muito maior, né? Já tem uma frase clichê que diz que a sombra, na verdade, a escuridão é só ausência de luz. Quando você acende a luz, quando você traz consciência, você consegue ser um canal de amor naquele ambiente. Mas quando você se identifica com o mal e você se desanima, né, você acha que nada vale a pena e você fica mal também. Quando você faz isso e você se identifica com os desejos efêmeros do ego, você não consegue ser um canal de luz para ajudar, que é o que eu sempre falo aqui. É super importante, se a gente tem um pouco mais de consciência, a gente aprender a ser o lótus no meio da lama, a não ficar desanimado no meio do caos, mas entender que aquilo tem um propósito, tem um motivo para aquilo estar acontecendo. De alguma forma, se aquilo está acontecendo, é porque de algum modo foi autorizado pelos planos superiores, existe um propósito por trás daquilo. Então a gente pode focar na sombra e se identificar com ela e se lamentar, ou mudar a nossa conexão, a nossa frequência vibrátil, para ser um canal de amor e através dessa conexão mais elevada poder transformar essa energia densa por conta de uma nova consciência. E esse é um trabalho diário e constante. Eu sei que a gente oscila de sentimento, muitas vezes a gente cai, a gente desanima, a gente se identifica com o caos. Por isso a importância do orar e vigiar e de fazer os banhos de limpeza. Eu tenho uma playlist aqui no canal só de limpeza energética, com vários rituais de cura, banhos de limpeza que a gente pode fazer para mudar a frequência no estilo pronto-socorro, para elevar a nossa energia, né? Para a gente não ficar identificado com o caos, fazer meditações diárias, orações diárias. Quantas vezes a gente estava sendo obsediado com frequência e a gente começa a fazer o evangelho no lar, a fazer meditações diárias, a frequentar centro espírita, né, para fazer um processo de desobsessão, e esses obsessores não conseguem mais nos atingir, porque a gente mudou a frequência. Claro, é super importante também a gente procurar os profissionais de saúde aqui da Terra, os psicólogos, os psiquiatras, é fundamental a gente ter a ajuda de um profissional de saúde, eu sempre recomendo isso aqui para vocês, mas além disso, tratar a parte espiritual é super importante, então frequentar o centro espírita, né, fazer o evangelho no lar, ter esses rituais diários, porque quando você eleva a sua frequência, essas energias densas, elas não conseguem chegar, porque elas só chegam se você dá abertura, por conta dos programas que você assiste na TV, das músicas que você ouve, às vezes de alguns hábitos ruins que você tem, que atraem esse padrão. Mas se você muda esses hábitos, se você faz oração, ouve músicas elevadas, tem a prática diária da gratidão, se você foca na luz, para de fofocar, de fazer pirraça, de falar mal dos outros, de sentir inveja, de se comparar com os outros, e você começa a exalar a sua própria luz, ao invés de se sentir uma vítima do mundo, né, ao invés de ficar revoltado com o mundo, o tipo de energia que você vai gerando no seu entorno muda. Você começa a exalar essa luz. E aí, consequentemente, essas frequências mais densas, esses obsessores, eles não conseguem mais te atingir. Eles te atingem porque eles estudam o seu comportamento. Eles sabem quais são os seus pontos fracos, né? Os seus pontos de vulnerabilidade. Eles atacam por aí. Na medida que você se fortalece com oração, com gratidão, com banhos de limpeza, com relacionamentos que te nutrem, focando na luz das pessoas,
né, fazendo meditações diárias, por mais que eles tentem, eles não conseguem te atingir, porque a frequência não é a mesma, não tem mais essa similaridade vibracional que fazia você atrair esse padrão. E isso, gente, às vezes quando você está ouvindo pela primeira vez, né, ou pelas primeiras vezes, quando você não tem convicção, parece bobagem. Você fala, não tem nada a ver isso aí, eu rezei ontem, não adiantou nada. Eu fiz uma meditação na vida, não adiantou nada. Quando você não tem convicção, você acha besteira. Só que aí você começa a passar repetidas vezes pelos mesmos problemas e muitas vezes é esse sofrimento que vai gerando a mudança interior. Claro, a gente não precisa do sofrimento para aprender, a gente pode aprender pelo amor. Mas o que acontece é que a maioria de nós, a gente não aprende pelo amor. E aí a gente é vencido pelo cansaço. De tanto passar pelo problema, pelo sofrimento, tem uma hora que a gente não aguenta mais, a gente fala, não, chega, eu quero mudar, não quero mais isso pra mim. E é aí que as transformações acontecem, que a gente começa a se abrir para as mudanças e começa a ter a convicção necessária para aplicá-las na nossa vida prática de forma frequente. Justamente porque a gente tem essa verdade muito internalizada dentro da gente. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido pra você, lembra de deixar seu like aqui pra mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Eu agradeço sempre os comentários tão queridos e generosos que eu recebo. Eu leio a maioria deles e sempre os recebo com muito carinho, com muita gratidão. Quero aproveitar também para convidar quem sentir no coração a sintonia, para participar da mentoria online em grupo com a Ali Cravo, que começa agora, dia 20 de março e termina dia 10 de abril. Serão 4 domingos às 20 horas, tá? É para uma turma de 10 pessoas. A gente já preencheu as vagas de mentorandos, mas a gente tem vagas para ouvintes. O ouvinte só escuta aquilo que o Ali está explicando, ele não pode levar uma questão pessoal, mas ele pode aprender com aquilo que o Ali está ensinando para os outros participantes. Então a experiência de ouvinte também é muito rica. Se você sentir no seu coração que é para você, o link de compra para ser ouvinte da mentoria está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você comprar o seu ingresso que certamente você será muito bem-vindo. Eu acredito que vai ser uma experiência muito boa de transformação pessoal. Obviamente para quem sente afinidade com a energia do Ali, para quem for maior de 18 anos e principalmente para quem já conhece o trabalho do Ali e sente essa afinidade das redes sociais. É claro que a mentoria não substitui sessões de psicoterapia, mas pode ser um complemento interessante e importante para uma psicoterapia que você já faz, tá? Gente, então é isso, um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.